Estão escutando agora? Coloca sim ou não aí pra mim, se vocês estão escutando. Agora sim. Então, deixa eu explicar pra vocês. Eu estava com o meu microfone aqui, que eu achei melhor usar ele, mas não funcionou. Não, deixa eu contar pra vocês tudo que aconteceu enquanto o pessoal vai entrando aqui pra vocês verem. O que rolou agora? Toda vez que eu vou fazer uma live, um vídeo, alguma coisa, eu dou uma olhada, eu dou uma configurada nas coisas aqui, coloco o posicionamento do celular certinho e vou testar. Na hora que eu fui entrar coloquei meu telefone, aqui atrás tem um ring light. Aí eu coloquei o telefone, eu fui lá para ver o posicionamento certinho do telefone e eu fui clicar para poder ver a configuração da aula ao vivo. O meu telefone não apareceu a opção de aula ao vivo. E o meu telefone, deixa eu contar um negócio para vocês, ele é muito bom. Eu já comprei um telefone muito bom para isso. Ele é um Xiaomi, tá? Não é iPhone, não é Samsung, mas é um Xiaomi muito bom. Para live ele é muito bom. Ele não trava, muito legal mesmo. Eu acredito que por causa da última configuração do Instagram agora que ele fez, que ele mudou todo o layout dele, vocês devem ter percebido, deu um problema lá. Eu não sei direito, enfim. Saí correndo, peguei o telefone da minha mãe, falei, mãe, me dá seu telefone. Bem inferior ao telefone da minha mãe, mas vai dar tudo certo. Essa aula realmente é muito importante. Falei, minha mãe, me dá seu telefone. Joia. Tá, aí fui arrumar, né? Falei assim, eu vou passar uma basezinha e tal, vou colocar minha lente de contato, eu uso óculos ou lente de contato, eu prefiro usar a lente para fazer live, porque senão reflete o ring light, a luz do ring light no óculos. Na hora que eu fui pegar a lente, sabe o que aconteceu? A lente rasgou. Eu falei, opa, então tá. O pessoal não quer mesmo que aconteça a live, mas tudo bem, eu coloco mais um pouco pra frente pra eu ver o que vocês estão respondendo aqui, coloco a minha colinha da aula aqui do lado e tá tudo bem. Vambora, né? Vambora, porque eu não vou deixar de fazer, não. Isso foi só algumas coisas, tá? Porque eu tenho um outro telefone reserva que se eu quisesse fazer e não usar esse aqui, eu tenho um iPhone reserva. Carregador não tá aqui. E eu guardo tudo no mesmo lugar. Não sei o que está acontecendo. Deve ser o universo aí tentando impedir que eu venha cá que eu venha aqui passar para vocês esse conteúdo, mas isso não funciona comigo, não. Eu sou persistente. Você não tem noção como que eu sou. Quem me conhece sabe. Bom, vamos lá. Deixa eu ir passar para vocês. Avisei, dei os avisos no Stories e avisei lá no grupo também. O grupo que, para quem não sabe, o grupo é das aulas gratuitas, dessas aulas que eu dou para vocês aqui. É um grupo de lembrete das aulas. Eu aviso sempre qual que é o assunto da aula. A aula acontece toda terça-feira aqui no Instagram, às 19 horas. Eu dou o lembrete dessas aulas lá. Depois da aula eu abro por alguns minutinhos para ter uma sessão tira dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, pode mandar lá, eu vou responder. Eu deixo alguns minutos aberto. E eu envio também para vocês um e-book com o passo a passo da aula. Eu só mando isso no grupo, tá? Não mando em outro lugar. Ainda não, pode ser que depois eu disponibilize de outra maneira, mas eu não faço isso hoje. Só quem está no grupo que tem acesso a esse material. Quem recebeu da semana passada elogiou muito, falou que estava super legal, bem detalhado. Agradeço, obrigada, gente. Realmente, eu sou aquela pessoa da perfeição. Vai até sair um post mais tarde falando sobre isso. Então, eu tento fazer o melhor para vocês mesmo. Então, eu fiz com muito carinho aquele e-book com o passo a passo lá, o resumão da aula. E o próximo também vai ser assim, tá? Mas tem que estar no grupo para receber. Eu não vou disponibilizar em outro lugar, porque quem tá lá ligadinho comigo merece isso aí, poxa. Vamos lá. Quem estava aqui na aula da semana passada? Coloca para mim aqui para mim. Eu não estava, só para eu saber, para eu fazer um nivelamento aqui. Coloca para mim não ou sim, para eu saber aqui nos comentários. Espera, tem um delayzinho aqui entre eu e vocês, então demora um pouquinho para chegar as respostas para mim, mas vocês vão colocando aí que eu vou saber quem estava, quem não estava, tá? Só para eu saber a respeito disso. Ah, sim. Não, a Érica não estava, a Carlinha estava, eu lembro. Ótimo. Ah, estava também a Raíza. Beleza. Tá vendo que eu tô chegando perto, né? Ô, Senhor, sem linha de contato é só Jesus, mas tá tudo bem, gente. Quem sabe faz ao vivo e eu faço do meu jeito mesmo. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho de mim para vocês, mas antes de eu fazer aquela introdução, né, eu sou formada em Relações Públicas, tenho 2 pós-graduações no marketing, já trabalho no marketing há 10 anos, eu quero contar para vocês um pouquinho como que eu cheguei aqui, beleza? Pra vocês entenderem, mas para eu explicar como que eu cheguei aqui, eu vou precisar falar o que aconteceu comigo do ano passado para cá. A minha vida mudou 360 graus
De um ano para cá, não fez nem um ano ainda, né? De 11 meses para cá, ela mudou 360 graus, assim. No final de 2019, eu fiz uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu amo o Rio de Janeiro. Tenho uma amiga que mora lá, uma irmã para mim mora lá. Eu fiz uma viagem, decidi que eu ia mudar a minha vida, que eu ia fazer o que eu queria, que eu ia realmente, naquele momento, abrir mão do que as pessoas falavam que eu deveria fazer, que a sociedade fala e todo mundo fala, e o caralho a quatro fala que a gente tem que fazer no mundo pra gente ser bem sucedida, que eu ia abrir mão disso e eu ia fazer o que eu queria. Eu decidi isso em dezembro, na viagem que eu fui pra lá. Eu amo o Rio de Janeiro, ele me deu um pontapé pra eu tomar essa decisão aí, dezembro de 2019. Voltei para Belo Horizonte em janeiro, tirei 20 dias de férias, janeiro agora de 2020, tirei 20 dias de férias, foi 10, 20, não lembro direito, de férias. Eu era gerente de uma casa de eventos aqui em Belo Horizonte, das maiores casas de eventos de Belo Horizonte. Era gerente dessa casa. Para quem não sabe, eu tenho uma experiência com eventos de mais de 15 anos, trabalhei, tive meu negócio por quase 10 anos, meu cerimonial, e depois eu fui gerenciar essa casa num momento que eu estava fazendo transição de carreira. Eu sempre trabalhei com marketing e eventos, para vocês entenderem. Então, eu voltei em janeiro, eu falei que eu ia fazer o que eu queria, voltei para cá, pedi demissão do emprego que eu estava gerenciando essa casa há 3 anos já, e arrumei tudo para ir morar no Rio de Janeiro. Né? Eu falei, beleza, gente, vou mudar. Assim que passar o carnaval, eu vou mudar para o Rio de Janeiro, que foi em março. Fazendo o quê? Assessoria de marketing digital. Eu faço até hoje. Assessoria é uma gestão de marketing digital de negócios, né? Empresas, negócios, enfim. Esse é o trabalho do assessor. Assessorar esse negócio para ele ter mais atração de clientes, estar mais envolvido ali nas vendas na internet. Esse que é o trabalho do assessor. Peguei e falei, beleza, eu vou fazer isso e vou no Rio, porque nessa viagem de dezembro já tinha aberto portas para mim lá. Já tinha 2 pessoas, 2 empresas querendo que eu fizesse esse trabalho para eles. Eu falei, cara, isso é um sinal, eu vou para lá. Peguei e fui para o Rio de Janeiro, organizei tudo. Quando eu fui para o Rio, fui de viagem para o Rio de Janeiro, eu já cheguei lá com 4 clientes na minha mão já, 4 contas. Eu cheguei lá ganhando dinheiro. Eu saí do CLT, já me planejei, consegui, captei 4 clientes e fui para lá com 4 clientes na mão. Eu cheguei lá dia 16 de março. Eu nunca vou esquecer essa data, sabe por quê? No dia 17 começou o isolamento do coronavírus. A pandemia instalou, aquele problema todo. Na segunda-feira, eu tinha acabado de pisar no Rio de Janeiro, no domingo, tinha acabado de pisar, mudado minha vida toda. No momento que se instalou a pandemia, mudou também toda a configuração que eu tinha feito, tinha planejado para tudo acontecer, os clientes, eu mantive os 4 clientes, mas a forma de trabalho mudou, a gente não conseguiu manter a mesma coisa. E o meu trabalho, nesse período, ele triplicou lá dentro, porque como só tinha o digital naquela época de março, tá? Agora as lojas estão abrindo de novo, as pessoas estão voltando para a rua, as coisas estão voltando a acontecer. Mas a gente só teve, no período de março até julho, vamos falar mais ou menos isso, só tinha o digital para as empresas aparecerem. Então, quem tinha um negócio, quem tem um negócio, a pessoa ficou desesperada. Eu vi os clientes ficando comigo assim, Michele, e aí? Como que nós vamos fazer? Então, eu tive que refazer todo o planejamento, repensar, que o papel do assessor é fazer o planejamento de marketing digital, operacionalizar, dependendo de como ele foi contratado. Tive que refazer tudo, mudar a perspectiva. Meu trabalho simplesmente triplicou mesmo. Eu não fazia outra coisa que não fosse trabalhar. E também não ia para a rua fazer nada, a gente estava nesse período do coronavírus. Beleza. Quando chegou em agosto, que as coisas estavam começando a mudar e tudo, a amiga que eu moro lá com ela ficou doente. O que aconteceu? Eu tive que voltar para Belo Horizonte, agora em agosto, para poder ceder lá o espaço para a família dela acompanhar o tratamento dela. Quer dizer, minha vida mudou de novo, já tinha mudado, ido para o Rio de Janeiro. Tudo, não tinha nada meu aqui, as coisas todas rolando lá. Peguei e voltei para Belo Horizonte em agosto. O que aconteceu com essa mudança? Juntaram 2 coisas na minha cabeça. Primeiro foi a mudança que rolou na minha vida como empreendedora. E eu acompanhei também uma dessas clientes que eu atendia. Ela era mãe, mulher.
empreendedora, e ela estava ficando louca com o trabalho que ela estava fazendo. E me doeu muito o fato de ela ter me contado que ela não estava conseguindo ter um suporte bom de homens que estavam em volta dela. Nem homens que pudessem ajudar ela no marketing digital. Então, assim, ela viu que negligenciavam muito o negócio dela, eles negligenciavam muito o poder do negócio dela, acreditar nela. E ela não tinha apoio nem do marido, para vocês terem uma ideia. Ela tinha cobrança do marido, que o marido cobrava resultado, retorno dela, mas na hora de ajudar ela, de ficar com os filhos, ajudar em alguma tarefa, ele não ajudava, mas ele cobrava. E aquilo me tocou muito. Eu fiquei pensando nas mudanças que acontecem na nossa vida, para a gente poder conseguir fazer o que a gente quer, ser o que a gente quer. E aquilo me tocou. Eu falei assim, cara, não tem condições disso mexer comigo de tamanha forma, mas não ter uma missão envolvida nesse tipo de coisa. Foi aí, agora em agosto, que eu decidi mudar tudo, realmente mudar toda a perspectiva do meu trabalho e realmente focar em ensino. Ajudar as pessoas a construírem seu negócio, a fazer seu negócio, a fazer seu negócio crescer, a construir seu legado através usando o marketing digital como ferramenta para isso. Mulheres especificamente. Eu até recebi o stories agora de uma pessoa falando comigo assim, um homem, mas eu queria assistir suas aulas, poxa, eu não posso? Pode, gente, pode, não tem isso aqui não, pode entrar aqui, pode assistir as aulas, pode comentar. Só que o meu direcionamento, o meu trabalho são para mulheres por causa disso. É uma causa para mim, sabe? É uma coisa que eu decidi fazer. Então, hoje, o que eu fiz? O que eu fiz para isso acontecer? De novo, eu demiti clientes, demiti mesmo os clientes. E mantive ainda 2. Hoje eu atendo só 2. Eu estava com uma carteira de 8, a gestão de 8. Hoje eu só atendo 2 para focar nesse projeto que eu estou aqui fazendo hoje com vocês. Né? Ele começou, efetivamente comecei a colocar ele para rodar em setembro, tá? Ele começou a rodar em setembro. Então, qual que é o meu papel hoje? É utilizar a minha experiência toda. Eu fiz uma junção na experiência prática que eu tenho com planejamento e organização, 9 anos à frente de uma empresa de cerimonial e eventos, 15 anos à frente de eventos. Então, você pega uma bagagem de organização muito grande, de método, processo. Eu peguei essa experiência que eu tenho, uni ela com o meu trabalho no marketing digital, a minha especialidade, a minha experiência também no marketing digital, com os negócios que eu atendo, e o meu próprio negócio, porque eu também hoje também eu aplico no meu negócio, mas no meu negócio de eventos eu já aplicava, e eu criei um método de produtividade no marketing digital para mulheres empreendedoras, que ele chama Marketing no Seu Ritmo, né, que ajuda essas mulheres a organizar a vida delas para usar o marketing digital, de forma com que ele faça com que o negócio cresça no ritmo possível para elas. Não é no ritmo que eu quero, que você quer, que o tal player do mercado de marketing digital, o cara fodão fala que tem que ser. Não é isso. É do jeito que é possível para o negócio dessa mulher. Beleza? Inclusive, quero aproveitar aqui que eu estou com vocês nessa introdução para falar que em janeiro eu vou ministrar um curso gratuito de planejamento de marketing digital, tá? É o primeiro passo, janeiro, para quem quer ganhar dinheiro, 2021 inteiro, tem que começar com planejamento em janeiro. E eu não é o que estou falando não, tá? Toda agência de marketing digital, publicidade que seja, faz o planejamento das vendas e do marketing em janeiro, qualquer agência faz isso. Então, eu vou ensinar vou ensinar os passos desse planejamento no curso gratuito que eu vou ministrar em janeiro. Então, vocês ficam ligados aqui, tá? O curso já tem um nome super legal também, tá? Já vou dar um spoiler aqui. O curso chama O Despertar da Rainha. A rainha mulher, rainha empreendedora, a rainha dona do dinheiro. Porque nós estamos aqui para isso, é para fazer a mulher ganhar dinheiro. Então, fica ligado aí. Recadinhos para vocês, tá? Pega papel e caneta para pegar, tô lendo a cola aqui, papel e caneta para conseguir anotar os insights dessa aula, beleza? Porque vai ter muita coisa no e-book com passo a passo, mas a coisa toda está aqui, ao vivo, nesse vídeo. É uma aula mesmo, gente, tá? Eu já dou aula há muito tempo, tá, gente? Não é agora não, é a primeira vez não, eu já dou. É aula mesmo, tem pegada de aula. Já falei isso, então, e o resumo, como eu disse no início, é lá no grupo gratuito que vocês vão conseguir o PDF do aulão. Vou dar um recado também para vocês aqui, eu quero testar uma coisa no Instagram. Tem pouco tempo que o Instagram começou a possibilitar lives com mais de 1 hora. Eu ainda não testei esse meu perfil
disponível para fazer isso. Né? Então, pode ser, eu vou dar o conteúdo todo nesse período que a gente está aqui de 1 hora, mas eu vou deixar aí passar mais um pouquinho pra gente ver o que vai dar, pra ver se o meu já consegue fazer mais de 1 hora de live, porque tem alguns perfis que estão conseguindo fazer 2 horas, tem perfil que está conseguindo fazer 1 hora e meia, tem perfil que consegue fazer 3, então o Instagram é assim com a gente, ele brinca na nossa vida, ele fala pra gente poder, tipo assim, calma aí, querido, vaza aí, que daqui a pouco eu te libero essa funcionalidade aqui. Então eu vou ver se isso vai rolar. O que isso quer dizer? Que pode ser que eu não consiga salvar essa live para as pessoas conseguirem ver depois. E isso é foda, porque realmente essa live é uma das mais importantes, é uma das aulas mais importantes no marketing digital, é a criação de persona e a técnica dos conteúdos, beleza? Então, falar dos recadinhos, falar de quem eu sou aí para vocês, uma marketing organizer, eu mesmo me dei esse nome, que eu posso, se eu quiser. Então, vamos lá que eu vou falar para vocês aqui agora a respeito do que a gente falou na última aula. Eu vou só citar aqui, para quem não estava aqui. Na última aula, a gente falou sobre dois passos para conseguir atrair clientes no Instagram. Eu falei sobre o que é funil de vendas, que é o caminho das vendas. E eu falei, a primeira coisa que eu falei que o pré-requisito era a criação da persona para você conseguir atrair clientes no Instagram. Não é seguidor, porque seguidor não é todo seguidor que compra. Né, gente? Sua mãe não compra de você muitas vezes, sua avó, sua prima, sua amiga, e ela te segue. Eu falei para atrair clientes, pessoas que vão comprar de vocês. Então, falei o caminho das vendas na última aula, qual que é. Falei também, Senhor Jesus, aí pronto. Falei também os 2 passos, que é a produção de conteúdo alinhada ao que você vende e ao problema do seu cliente lá, da pessoa que você quer atrair. E a estratégia que mais atrai seguidores, que é você pegar os conteúdos que tiveram mais engajamento no seu perfil. O que é engajamento? Curtida, comentário, compartilhamento. Você viu que deu mais ibope, que foi mais legal. Você pega esses conteúdos e coloca dinheiro nesse trem para entregar para mais pessoas. Foi isso que eu falei na última aula, beleza? A frase da última aula era: não existe transformar seguidores em clientes. Não existe mesmo, não. Quem fala assim, eu te ajudo a transformar seguidores em clientes. Tá bom, minha filha, então me ajuda a converter a minha irmã aqui para ela comprar de mim, que eu tô precisando de dinheiro. Então, ridículo, tá? Sai essa babaquice que o povo fala. Beleza? O que a gente vai falar na aula de hoje, então? É a criação da persona e a técnica para múltiplas ideias de conteúdo a partir da persona, porque aqui é tudo ligado, entendeu? Tudo planejado, tudo feito de maneira que tem que ser, beleza? Qual que é a frase da aula de hoje, gente? Por que tem a frase da aula? É para vocês botarem na cabeça o que eu falo para vocês, não ficar repetindo isso 1000 vezes na fuça ali, e ficar repetindo isso para vocês gravarem na cabeça. A frase da aula de hoje é: pense com a persona. Quem que é a persona? É seu cliente ideal, a pessoa que você quer atrair. Você tem que pensar como ela, mas você não é ela. Como assim, Michelle? Eu vou explicar, tá? O que eu quero dizer com isso? Mas a frase é: pense com a persona, mas você não é ela. Que o maior problema de quem está desenvolvendo estratégia de marketing digital para vender na internet é agir como se fosse o cliente. Só que você não é. A sua cabecinha te engana. Você tem que pensar como a pessoa, beleza? Frase bonitinha aqui hoje que a gente vai falar. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo dessa aula aqui? Que eu vou passar para vocês. A maneira mais fácil de você criar a persona, mais fácil e mais simples de você criar essa persona. Alguém aqui me responde, não sabe o que é persona? Se a pessoa não sabe, coloca não sei, não, ou sei, o que vocês quiserem. Enfim... Coloca para mim só para eu saber que eu vou nivelar, né? A gente precisa nivelar o assunto. Então, eu acho interessante sempre ter essas perguntas para eu saber se vocês acham, se vocês sabem do que eu tô falando, senão começa a boiar aí. Alguém que não sabe, todo mundo sabe. Vamos ver aqui. Sabrina não sabe. Eu vou explicar, então, o que é a persona para vocês, beleza? Eu vou dar o exemplo de novo da diferença de público-alvo, tá? Persona tá ligada a público, mas eu vou mostrar a diferença de público-alvo, que é o público que você quer atingir e vender, para persona.
Semana passada eu dei esse exemplo para vocês, tá? Eu vou dar o exemplo aqui para vocês de uma loja de calçados agora. Acho que foi de calçados mesmo que eu falei na outra aula. Não vou dar, não. Vou dar um exemplo agora para vocês de uma loja de roupas, beleza? Vou dar o exemplo de uma loja de roupas femininas, beleza? Você tem o público-alvo daquela loja, que são mulheres, porque aquela loja vende roupas femininas. Então ela quer atrair quem? Mulheres. Só que ela pode atrair mulheres de todos os tipos, de todos os tipos. Porém, aquela loja de roupas femininas, ela só vende roupas femininas infantis. Ela só vende para criança, beleza? De determinada idade ainda. Então, dentro do público de loja, tem a loja de roupas femininas. Dentro desse público, eu tenho cliente específico que é a criança, mulher, de idade entre 6 e 14 anos. Qual que é a diferença, então, de público-alvo para persona? O público-alvo da loja são crianças, mulheres, crianças, né? Criança, mulher. Hoje eu tô com a cabeça bem louca com tudo que aconteceu aqui, para eu chegar aqui. Mulheres, crianças. A palavra é essa que eu vou usar aqui para vocês. A gente tem esse público, é o publicão, entendeu? É o que eu falo, é o Mineirão, cheio de mulher criança lá no Mineirão. É o público geral. Só que a loja, ela tem o cliente específico dela, que são crianças, mulheres, que têm idade de 6 a 15 anos, 14 anos, que seja. Essa é a diferença de público para persona. A persona é o cliente específico. É aquele que você precisa atrair para a sua loja, para o seu consultório, para o seu, enfim, aquilo que você faz. Que não interessa se é produto ou se é serviço. Você precisa atrair a pessoa certa aqui na internet, tá? Michele, mas por que antes não era assim? Por que no marketing tradicional não é assim? Não é mesmo, não. Porque eu tô no marketing tem 10 anos que eu tô, fez 10 anos ano passado, que eu tô no marketing, realmente não era assim. Mas por que a internet é assim? Porque a internet é um mar de gente. Se antes você tinha, vamos falar do marketing tradicional, você tem uma Localiza da vida, que é uma locadora de casa aqui em Belo Horizonte. Você tem a Localiza estava naquele ponto. Ela sabia exatamente se ela fizesse lá uma propaganda em outdoor na cidade, se tivesse propaganda na porta dela, propaganda na TV direcionada para o público de Belo Horizonte, por exemplo, aqui, ela ia conseguir fazer a locação dos carros dela. Só que hoje não tem só a Localiza, então não adianta só a pessoa ficar passando por ali, porque a pessoa passa na porta da Localiza. A pessoa passa na porta da Localiza, mas lá no celular dela tá aparecendo a propaganda da Locamax. Acho que tem uma locadora que chama Locamax. No celular dela está aparecendo essa propaganda. Aí a Localiza está colocando lá propaganda, lá no outdoor, aqui mesmo, perto de onde que eu moro, que é a Localiza. Então ela está passando, colocando uma propaganda no outdoor aqui. Para a pessoa alugar o carro, sei lá quantos dias que vai custar a diária do carro. Mas a Locamax vai lá no celular e coloca um valor melhor. Então, a internet, ela é um mundo de possibilidade de cliente, de gente, de empresa, de negócio, é muito grande. Você precisa ser mais específico. Por isso que quando você não cria sua persona, você fala com todo mundo, ao mesmo tempo você não fala com ninguém. Então, você não é tão específico. A loja de roupas femininas para mulheres, infantil, feminina. Falei agora certo. Olha só, agora eu estou situando na situação. A loja de roupa infantil feminina, que é de 6 a 14 anos, ela precisa comunicar com essa pessoa. Não adianta ela ficar fazendo anúncios e conteúdos e publicações genéricas falando a respeito de roupa feminina infantil. Se ela não atende, por exemplo, roupa feminina em geral, se ela não atende todos os públicos, e muitas vezes também, dependendo da faixa etária, ela não vende. Né? Ela não vende. Então, infantil, a pessoa também pode entender que é menos de 6 anos. O público pode entender que é genérico, de qualquer maneira, apesar que a faixa etária tem uma faixa etária entre bebê, enfim, adolescente, né, adulto, você tem, mas o público em geral ele entende assim.
sabe? Você vai colocar roupa infantil, ele pode achar que você está vendendo para menos de 6 anos, né? Então você tem que ser muito específico para esse público. Os modelos têm que ser modelos nessa idade, as peças têm que ser voltadas para essa idade, os looks têm que ser voltados para essa idade, o que você vai publicar de conteúdo tem que ser voltado para essa idade, porque na verdade é voltado para a mãe, né? Porque quem é decisor de compra deles é a mãe, normalmente. Então tem que ser voltado para essa idade. Por isso que tem que ser específico. Você vai atrair as mães que têm filhos entre 6 e 14 anos, filhas entre 6 e 14 anos e estão buscando roupa, porque Deus me livre e guarde o tanto que a gente cresce quando a gente é menino, Jesus. Essas lotinhas tá ricas, de tanto que a mãe gasta com isso. Então vamos lá, para você criar a sua persona de maneira mais fácil. Por que eu tô falando que é de maneira mais fácil? Quando você vai criar a persona, quem estava na aula da semana passada, no e-book lá com o passo a passo que eu entreguei, eu deixei um link para a criação da persona. É um link que você clica nele, já cria na internet mesmo, depois você consegue fazer o download dessa persona aí. Quando você vai criar ela Quando você vai criar ela... Deixa eu ver aqui, né? Sabrina, gasta muito. Quando você vai criar ela, tem o delay, né, das respostas de vocês. Quando você vai criar essa persona no formulário padrão, que precisa ser, que é para ser utilizado para isso, tem muitas perguntas para serem respondidas. Muito, é um processo muito grande de coisas que você tem que buscar informações para você criar. Só que tem uma maneira de você criar essa persona que seja mais rápido e você vai conseguir já começar a traçar a sua estratégia de marketing digital, de conteúdo em cima dessa pessoa que você quer atrair, beleza? Só que a gente precisa ir em 2 caminhos para poder chegar nesse cliente ideal da gente aí. O primeiro caminho se você já tem cliente, você vai identificar quem são os seus melhores clientes. O que eu quero dizer com isso? Quem são as pessoas, quem é o cliente que você vendeu já, que já compra de você, ou que já comprou de você, e que você mais gostou de atender. O que eu quero dizer que mais gostou de atender? Não é que a pessoa é legal, não, gente. Isso faz parte. Às vezes você não quer atender uma pessoa chata, ninguém quer. Mas não é disso que eu tô falando, tá bom? Estou falando daquela pessoa em que o produto ou o serviço que você vende foi perfeito. Ela adorou aquilo que você vendeu, ela gostou, ela já indicou para outras pessoas, ela não ficou chorando desconto loucamente para você. Então é aquela pessoa que você fala assim, caraca, que cliente maravilhoso, eu quero vários desses clientes, beleza? Você vai pegar esses clientes aí, pelo menos eu sugiro uns 5, tá? Se você tiver essa variedade. Se você não tiver essa variedade, pode ser 1, mas o ideal é que você tenha um pouco mais para você conseguir ter essas respostas com uma frequência maior. Às vezes vai ter a resposta de uma pessoa só e não vai conseguir, e não vai ser realmente seu cliente ideal ali, você não vai ter a base para isso. Então a primeira coisa é escolher, seleciona aí. Se você tem 5 clientes, seleciona 5. Se você tem 1, seleciona esse 1. Se você tem mais, seleciona 10. 10 é um número maravilhoso. É como se você fosse fazer uma pesquisa mesmo, e você tem essa pesquisa aplicada com 10 pessoas. Então, é maravilhoso, tá? Se você não tem cliente, o que você vai fazer se você não tem cliente? Você vai procurar no Facebook, Michele, não tenho grupo de Facebook, não estou em grupo, não é grupo, não tenho conta no Facebook, por exemplo, não tem conta no Facebook. Cara, se você empreende, você tem que ter uma conta no Facebook, tá? Não estou falando que é porque você precisa ter a sua página no Facebook, não. Quando for fazer anúncio, você vai precisar ter uma página no Facebook. Se você não sabe, é bom você já saber. Se você já desativou a sua página, ativa, ou se você excluiu, pode criar. Porque para criar anúncio, otimizar anúncio ali, mesmo que seja anúncio para o Instagram, você tem que ter uma página no Facebook. Não tem jeito, a gente vai ter aula sobre anúncios para vocês. Mas nem só por isso. Hoje, onde que está o creme de la creme do Facebook? Nos grupos. Dentro dos grupos, você consegue ter vários insights do seu negócio. Vários. Não é especificamente do seu negócio, mas do mercado que você vai atuar. Você consegue entender o que as pessoas estão querendo, o que elas estão precisando. Você consegue entender quanto que elas estão pagando ou estão dispostas a pagar. Você consegue entender se o seu produto é um produto que tá adequado para a demanda que tem hoje. Você consegue entender isso tudo dentro do grupo. Porque dentro de um grupo de Facebook, as pessoas colocam lá
todas as suas demandas, necessidades, tudo, elas perguntam várias coisas. E nos comentários você consegue ver isso. Tem hoje muita empresa que tem, muitas empresas hoje, elas têm grupos no Facebook. E pode ser uma empresa concorrente sua que você consegue entrar e ver o que está acontecendo lá dentro, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Tem empresas, por exemplo, aqui, tem pessoas que trabalham, eu poderia ter um grupo, eu até abri um, mas eu não mexi com ele ainda. Tá? Eu trabalho com mulheres empreendedoras atarefadas, né, que precisam organizar a rotina do marketing digital para fazer o negócio crescer aí. Eu posso criar um grupo dentro do Facebook, já existe esse grupo, estou dando um exemplo para vocês de nome, mas já existe, tá? Eu poderia criar um grupo chamado Mulheres Empreendedoras, ou Mulheres que querem crescer, alguma coisa do tipo, lá. E aí eu vou convidando as pessoas para entrar nesse grupo. E nesse grupo pode entrar clientes minhas ou não clientes lá, pessoas que são aleatórias, podem ser meu seguidor, enfim, que não é meu cliente ainda. Mas ali dentro tem um networking. Elas perguntam, gente, eu tenho uma loja de roupa, que eu estou falando agora, eu estou com dificuldade para vender, o que vocês estão fazendo para poder vender? Gente, eu estou querendo montar um negócio, o que vocês sugerem? Eu tenho tantos reais, como que eu vou montar um negócio? Isso tudo você consegue dentro de um grupo de Facebook. Então, se você não tem Facebook, é bom você ativar o seu perfil, tá? A página já vai ser obrigatória quando for criar anúncio. Então, perfil é bom você ativar para você entrar nos grupos que são interessantes para o seu negócio, para você saber o que está rolando. O seu possível cliente pode estar dentro desse grupo, beleza? Dentro desse grupo, você vai captar as informações para criar a sua persona. Que eu vou passar agora as informações que são necessárias para você criar uma persona e ter sucesso no marketing digital. As informações básicas, aquelas para vocês começarem, beleza? Não aquele formulário inteiro que eu passei na última aula. Se quiser fazer o formulário, ótimo. Melhor ainda, porque vocês vão ter cada vez mais informações ali. Mas se você não quiser fazer o formulário, tudo bem. Você pode utilizar essas informações, esses dados que eu vou passar para vocês aqui, que são necessários para poder criar essa persona, beleza? Então, qual que é o primeiro passo para você criar a persona de maneira mais fácil, né? Mais direcionada. Se você tem cliente, selecionar 5, ou pode ser 1, se tiver 1, depende do seu momento aí, do seu negócio. Mas, no mínimo, 5 seria o ideal de clientes que você mais gostou de vender, aquele que foi foda para você, não ficou pedindo desconto, aquela situação toda que você falou, se eu tivesse mais clientes assim, a gente sempre fala isso, né? Então, essa pessoa, beleza? Segunda coisa que você precisa fazer, se você não tem cliente, entre em grupos do Facebook que estão relacionados com o mercado que você atua para entender o comportamento dessas pessoas, beleza? Joia, então, tamo aí. É o primeiro passo. Segundo passo, quais são as informações que você vai precisar capturar dessas pessoas, tá? Dessas pessoas para você criar a sua persona. Quais são é ótimo. Quais são? Aqui. Que a gente vai precisar usar. Deixa eu chegar aqui na colinha, que tem uma série delas aqui, tá? Para vocês. Deixa eu colocar aqui. Quais são essas informações que são necessárias aí? Primeira informação, idade, tá? Michele, onde que eu vou colocar isso? Faz uma planilha, pode ser uma planilha no Excel mesmo. Pega uma planilha, tem as colunas. Nas colunas vocês vão colocando as informações que vocês vão capturar dessa pessoa, que é a sua persona, para você criar a sua persona ideal, o seu cliente. E lá na aba, na primeira coluna ali, lá na parte das linhas, você vai colocar o nome desse cliente que você captou ali, as informações, e nas colunas você vai colocar as informações que você vai captar dele, tá? A primeira coluna, o que vai ter? Idade. Por que idade? Porque você precisa entender qual que é o tipo de comunicação, o nível de comunicação que você vai ter com essa pessoa, tá? Como assim? Se a sua persona for um adolescente, você vai se comunicar com ele com um certo tipo de linguagem. Se a sua persona for adulto, você vai comunicar com essa pessoa com outra linguagem. Então, você precisa saber qual que é a idade dessa pessoa, tá? Coloca lá a idade para você ter mais ou menos uma média. Você não conversa com uma pessoa de 14 anos do mesmo jeito que você conversa com uma pessoa de 20, tá?
se uma pessoa de 14 anos for seu potencial comprador. Você não vai conversar do mesmo jeito com ela como você conversa com uma pessoa de 20 ou uma pessoa de 30. São níveis diferentes ali de linguagem, beleza? Segunda informação que você precisa saber, o grau de instrução dessa pessoa também. Você pode vender para uma pessoa que ela tem primeiro grau apenas. Se você for vender para uma pessoa que ela só tem primeiro grau, você vai precisar de utilizar uma linguagem para uma pessoa que só tem primeiro grau. Se você for vender para uma pessoa que tem pós-graduação, que tem terceiro grau, já é diferente a forma que você vai conversar com aquela pessoa. Isso quer dizer o quê? Às vezes, você é muito técnico para uma pessoa que não é tão técnica assim nesse assunto que você está precisando publicar, no que você precisa falar para ela se interessar por aquilo que você vende. Então, ou às vezes é o contrário, você está sendo básico demais com essa pessoa que você precisa atrair e ela não está conseguindo ver que você tem autoridade naquele mercado. Telefone, ó. Voltei. E aí ela não está conseguindo ver que você tem autoridade naquilo que você está falando. Se for uma pessoa já avançada, você está atendendo, vai vender, vai atender uma pessoa que já está avançada na situação, não adianta. Você está com uma comunicação básica. Então você precisa entender o grau de instrução dessa pessoa, beleza? Ali. Terceira coisa também, estilo de vida que essa pessoa leva. Em todos os aspectos possíveis que você conseguir, tá? Mas vamos ser o mais básico que a gente pode ser aí. Essa pessoa tem um estilo de vida em que ela tem uma vida mais simples. É uma pessoa minimalista, é uma pessoa que não gasta muita grana, por exemplo, prefere uma vida mais simples. Não adianta você ter uma comunicação lá no seu perfil que ostenta demais. Você vai, afugentar esse cliente. Então você precisa entender o estilo de vida dessa pessoa. Ou não é simples, é mediano, é normal. Beleza, então a minha comunicação pode ser normal também para eu atrair essa pessoa e não afugentar. Não, essa pessoa ela tem uma vida de mais ostentação. Cada pessoa é de uma maneira. Então, você precisa ter um feed que comunica com essa pessoa também, beleza? Mais voltado para isso. E aí você consegue criar muitas vezes tem não é um padrão certo, né? Eu não gosto de falar muito de padrão, assim, porque tem muita gente que tem uma vida que ela gosta de ostentar, enfim, e essa pessoa, ela tem primeiro grau e tá tudo bem, né? Não precisa, para ganhar dinheiro, você não precisa necessariamente ter um terceiro grau, uma pós-graduação que seja, né? Mas normalmente você vai ver que vai se criar um padrão entre o seu cliente, a pessoa que você precisa atrair, quem é esse seu cliente ideal. Você vai começar a perceber que tem um padrão aí de idade, estilo de vida, grau de instrução, você vai começar a perceber isso, tá? É natural isso acontecer. E aí a gente vai, essa planilha ela tem 6 abas, tá? 6 abas, 5 abas. A gente vai para os 2 pontos principais dessa planilha de persona, beleza? O que você vai fazer? Você já sabe a idade dessa pessoa. É 6 meses, tem o sexo, né? É mulher ou é homem? Você precisa saber disso também, porque tem a linguagem, pode ser os 2 também, tá? Mas se for mais específico, você precisa saber. Se for mulher, é uma linguagem mais feminina, se for homem, é uma linguagem mais masculina, mas se for os 2, você pode ter uma linguagem voltada para os 2. Então é interessante você saber idade, sexo, estilo de vida, grau de instrução, beleza? E as outras 2 agora. Quais são os problemas ou necessidades que essa pessoa tem? Quais são os problemas e necessidades que essa pessoa tem que você pode ajudar a resolver? Beleza? Michele, com produto ou serviço? Com produto ou serviço. Eu vou dar o exemplo da maquiagem, tá? Eu vou dar um exemplo... não vou dar o exemplo da maquiagem, eu vou dar um exemplo de eventos para você, que é a área que eu trabalhei também, que é legal dar aqui, por exemplo. A noiva, a gente tem a noiva, a noiva era a minha persona. Qual que era o problema dessa noiva? A minha persona era muito específica. Eu vou mostrar para vocês como que eu desenhei uma persona tão específica quando eu tinha eventos. A minha noiva era uma noiva que ela não queria casar dentro da igreja, ela não queria um casamento tradicional. E ela tinha muita dificuldade de encontrar cerimonialistas que compravam o sonho de casamento dela do jeito que ela queria. O que acontecia é que a maioria das cerimonialistas que ela procurava, ou a maioria das cerimonialistas que chegavam até ela, eram cerimonialistas que tinham um planejamento de evento muito padrão, que estabeleciam quanto ela deveria gastar no casamento dela. Falava assim, olha,
Para esse casamento acontecer desse jeito, você tem que ter aí 20 mil reais para você. 20 mil é pouco, dependendo do estilo do casamento. Mas o que rolava? Você precisa ter tantos X mil reais para você fazer o seu casamento. A maioria das cerimônias chegavam para ela assim, dessa maneira. Só que essa não era a realidade dela. A realidade dela é que ela tinha 10 mil reais, ela tinha 15 mil reais, ela tinha 20, tinha 50. Fiz casamento de 300 mil, depende. Então, cada noiva tinha uma realidade financeira diferente. E elas procuravam uma cerimonialista que era descolada, que não tinha aquela coisa do padrão de casar na igreja, mas que conseguiria fazer o casamento dela com a verba que ela tinha. E era o que eu fazia. Eu fiz casamentos gastando 5 mil reais. Eu fiz casamentos de 300 mil reais. E os meus casamentos, no final, quando eu estava acabando esse serviço, eu estava finalizando esse serviço de eventos, quando eu decidi ficar só no marketing, o que rolou? As minhas noivas eram muito específicas, eu fazia casamentos muito, mas muito mesmo, que tinha esse nível de cliente. Clientes que não casavam na igreja, que tinham uma verba e queriam usar aquela verba para fazer o casamento delas. Então, normalmente eram casamentos muito diferentes. Eu fiz casamento no estilo libanês, eu fiz casamento no estilo... eu não sei o nome agora, mas era indígena. Eu fiz casamento no estilo indígena, pra vocês terem uma ideia. Árabe. Tudo fora da igreja, pra vocês terem uma ideia. Fiz casamento que era simplão mesmo, feito no sítio, assim, em que tudo foi organizado separado. Eu fiz eventos de todos os tipos, mas eu falo casamento porque eu me conectei mais com essa noiva. Então, qual que era o problema dessa noiva aí? Consegui uma cerimonialista que fosse descolada, para não ser padrão demais. Cerimonialista que fosse especialista em eventos fora da igreja. Beleza? Era um problema que ela tinha de encontrar essa pessoa. Especialista, beleza? Que entendesse de como é organizar um evento em qualquer espaço que não seja um salão de festa ou uma igreja especificamente. Então, eu peguei muitas vezes fazenda, que não tinha nada. A pessoa ia adaptar isso comigo. Do zero, o evento dela. Não tinha absolutamente nada. E a gente a gente construiu a estrutura para o evento acontecer dentro de uma fazenda, para vocês terem uma ideia. Então, elas tinham essa dificuldade da pessoa que comprava esse estilo de evento pelo valor que ela podia pagar. Então, esse era o problema que eu identifiquei. Então, eu comecei a fazer o quê? Me conectar com esse tipo de noiva através do conteúdo que eu publicava. Os stories que eu fazia dos eventos, que eu estava, dos bastidores que eu fazia, live ao vivo do evento acontecendo, dele sendo montado, da cerimônia acontecendo. Então eu comecei a me conectar com essas pessoas por meio do conteúdo que eu fazia. Mas antes disso acontecer, eu identifiquei na persona como eu poderia ajudá-la. Como que eu poderia ajudá-la? Eu criei um produto, uma prestação, não era um produto, era uma prestação de serviço voltada para essa pessoa, uma forma de prestar assessoria cerimonial voltada para essa cliente. Eu tinha criado planos para ela, que incluía a organização do evento, a execução do evento e depois do evento, mas todo voltado para a necessidade que ela tinha. Então, o que eu fiz? Eu peguei um problema que ela tinha aqui e desenvolvi uma solução aqui. Peguei isso aqui, transformei em conteúdo, usei as redes sociais. Na época, eu usava muito o Instagram, mas tinha o Facebook também. Mas eu usava muito o Instagram. Usei as mídias sociais, as redes sociais, basicamente o Instagram, para poder fazer isso, para comunicar para essa pessoa como que eu fazia a execução desse evento descoladão, ou como que eram os meus bastidores. E aí, vira e volta, eu falava que eu tinha o plano de assessoria para noivas assim, assim, assado. Eu usei isso, tá? Então, na persona tinha essas características. Eu identifiquei a idade, eu identifiquei o sexo, a minha persona era mulher, porque a decisora normalmente no casamento é mulher. É muito importante, por mais que tinha o noivo e a noiva, o noivo ele tinha um poder ali, um papel. Mas quem decidia mesmo, no final das contas, era a mulher, tá? Com a conexão com a cerimonialista. Eu sabia a idade delas, que era era 25 a 35 anos, a idade da minha noiva. Eu sabia o poder aquisitivo dela, eu fui bem além. O poder aquisitivo, quais as mídias sociais que ela estava, isso era muito importante. Eu produzia mais conteúdo no Instagram, porque eu sabia que a mídia que ela estava era no Instagram, tá? Eu sabia informações muito profundas dela, porque eu tinha feito a persona completa. Mas a base para você começar é isso que eu estou te passando aqui nessa planilha. Beleza? Você identificar sexo, idade,
estilo de vida, grau de instrução, qual que é o problema que ela tem e como você pode resolver esse problema. Beleza? Até aí. Coloca isso tudo numa planilha lá. Se você tem um cliente só, você pode fazer no Word mesmo lá, colocando essas informações, tá? Agora, se você vai ter mais de um cliente para poder, ou mais de uma pesquisa que você fez ali dentro do grupo para conseguir captar mais informações de pessoas diferentes, você vai criar numa planilha e coloca o nome dessas pessoas para você entender melhor isso. Mas, Michele, como que eu vou captar essas informações no grupo de Facebook? Você pode mesmo estudar ali as perguntas que as pessoas estão fazendo e pode entender nas respostas também. Muitas vezes elas colocam a idade que elas têm, sim, tem muitas informações que elas colocam ali. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Sabrina. Você pode entender Você pode entender o perfil pelas respostas ou perguntas que essa pessoa coloca ali, ou você pode realmente fazer essa pesquisa perguntando para ela essas informações que você precisa saber. Normalmente, essas pessoas não gostam de responder pesquisas gratuitamente. A gente mesmo não responde, né? Vai andando na rua, a pessoa te para te perguntar alguma coisa, você fala que você está com pressa. Então, no grupo do Facebook, para você ter essas respostas bem definidas com essas mulheres lá que você viu que pode ser seu potencial cliente, você precisa oferecer alguma coisa para elas ali. Aí é com vocês. Depende do seu negócio. Se você vende produto, por exemplo, você pode oferecer um cupom de desconto para quem responder uma pesquisa para você. Pode ser para serviço também, pode ser um cupom de desconto. Dependendo do serviço que você vende, igual no meu caso, eu vendo consultoria de marketing digital, né? Eu vendo esse tipo de serviço. Eu posso oferecer um desconto na minha consultoria. Eu posso oferecer uma consultoria rápida de 30 minutos, ali, um bate-papo do negócio dela. Então, normalmente você vai ter que oferecer alguma coisa. Mas você consegue captar ali também pelas respostas, tá bom? O que acontece ali. O mais importante dessa persona mais simplificada é você identificar os problemas para você ver se o que você vende consegue sanar esse problema. Isso é para qualquer coisa, beleza? Mulheres que gostam de maquiagem, tem grupo de maquiagem no Facebook. Lá dentro vai ter várias mulheres, por exemplo, se você vende base, se você vende batom, vai ter várias clientes para você lá dentro dando pitaco a respeito de batom. Minha boca é seca, eu só posso usar batom cremoso, mas eu não consigo achar um batom cremoso que se adapte à minha pele. Isso é conteúdo para você. Então, tem para tudo que você imaginar. Tem grupo no Facebook, tem problema e tem uma forma de resolver o problema, né? Michele, mas eu não vou desenvolver um produto para resolver o problema da minha cliente. Então, se você já tem um produto estabelecido, um serviço estabelecido que você não quer mudar, porque a gente tem os dois lados da moeda, na persona, né? Você tem, nem na persona, na verdade, no seu negócio aí, no que diz respeito ao marketing, você tem duas possibilidades. Atrair os clientes para comprar o produto que você já tem ou desenvolver produtos e serviços para a necessidade que a persona tem. Você tem duas possibilidades. Se você viu que o que você tem é para uma persona específica, você vai desenhar essa pessoa que você precisa atrair e vai começar a produzir conteúdo para atrair essa pessoa específica. Você já tem esse produto, você não vai criar outro. Isso acontece muito mesmo para quem vende maquiagem mesmo, por exemplo, né? Mary Kay, que seja. A pessoa já tem a linha específica, então ela tem que procurar pessoas que são adequadas para aquele tipo de produto que vende. Mas você tem a possibilidade da pessoa que trabalha com serviço, por exemplo, identificar um problema em que ainda não tem solução e desenvolver o serviço para ele. Então, tem os dois lados da moeda. Você vai puxar o cliente para aquele produto que você vende, você não vai adaptar o produto, ou você vai adaptar o produto ou serviço para conseguir atrair o cliente que está precisando daquela solução, beleza? Dos dois jeitos. Mas você precisa identificar problema que adeque a uma solução. Joia? Até aí? Vamos lá. Deixa eu ver um negocinho. Ó, vamos ver. 8 minutos aqui. Vamos ver se essa live, quanto tempo que ela vai ficar. Beleza. E qual que é, então, identifiquei isso, cara. Agora a gente vai para a técnica das múltiplas ideias de conteúdos, que é aí que está o pulo do gato, para você não ter branco nunca mais na hora de produzir conteúdo nas suas mídias sociais, tá? No Instagram, Facebook, LinkedIn, seja lá qual a mídia social você usa, até para blog, se você tem blog, beleza? Joia, Michele, fiz a minha planilha, coloquei lá
os problemas da minha persona, coloquei lá como eu posso ajudar ela. Agora você vai começar a produzir o conteúdo para atrair essa pessoa. A gente não está falando de anúncio, não está falando de produção de conteúdo mesmo ali orgânico no feed. Você vai começar a produzir esse conteúdo. O que você vai fazer para você ter múltiplas ideias de conteúdo? Agora que vem o pulo do gato. Você vai pegar e listar 10 problemas que essa pessoa tem. 10. Vou dar um exemplo aqui no meu caso, que era a noiva. Problema. Noiva que não encontrava a cerimonialista que entendia como ela queria o casamento dela. Era um problema. Um dos problemas. Noiva que tinha uma verba restrita para o casamento e não encontrava nenhuma cerimonialista para ajudar ela a organizar o casamento. A verba restrita é um outro problema ali. Noiva que não queria casar na igreja e nem no salão de festa, mas não estava conseguindo encontrar um local para fazer o casamento dela, um sítio adequado, enfim, nas expectativas dela. Era outro problema. Dando o exemplo do cerimonial. No seu negócio, você vai listar 10 problemas lá. 10. Por que 10? Porque agora vem o pulo do gato. Em cima desses 10 problemas que você listou, para cada um desse problema, você vai colocar 3 temas de conteúdo que você pode publicar a respeito desse problema. Como resolver esse problema. O primeiro conteúdo que eu tenho, a cerimonialista que não se adequa ao problema da noiva, se não se adequa ao tipo de evento que essa noiva quer fazer. Qual o conteúdo que eu posso publicar para esse tipo de noiva, por exemplo? 5 dicas de fazer um casamento descolado aonde quer que você esteja. Era um conteúdo. Passo a passo para escolher a cerimonialista do seu casamento de forma não padrão, não padronizada. Cerimonialista que não é padronizada. Passo a passo para escolher a cerimonialista do seu casamento. Sei lá, dando ideia, de forma não padronizada, enfim. Outro tipo de conteúdo. Terceiro tipo de conteúdo que eu poderia publicar. Como fazer o casamento do seu jeito, com a sua cara, investindo aquilo que você pode pagar. Enfim. Em cima de um problema, eu vou desenvolver 3 temas diferentes para esse problema. Ali. Por que 3, Michele? Porque no final das contas, quando você identificou 10 problemas daquela pessoa, e tem mais de 10, tá, gente? Mais. Se você, no grupo de Facebook, você consegue forçar mais ainda. É muito mais fácil de você conseguir identificar. Você pode até juntar as duas técnicas, as duas formas, se você quiser. Pegar os seus clientes mais interessantes ali, ideais, o cliente que você mais gostou de atender, e vai no grupo do Facebook também para entender como que está se relacionando ali esse perfil de cliente, que pode ser seu potencial cliente no Facebook. Vai dar muito mais de 10, para vocês terem uma ideia. Hoje, Michele, eu consegui traçar, eu tenho uma planilha de problemas que já passou de 40, para você ter uma ideia, da empreendedora que eu atendo. Elas falam várias coisas comigo, do tipo, não tenho tempo para produzir conteúdo, não sei por onde começar no marketing digital, estou perdida no processo, já estou fazendo, mas estou perdida no processo, em números mesmo. Produzo conteúdo, mas não consigo vender. Não sei criar a arte para publicar no Instagram. Não consigo criar legendas interessantes para os meus clientes. Olha aí, só aí já é 6 para minhas redes sociais. Não consigo. Fiz um planejamento de marketing digital, mas ele não deu resultado. Não consegui dar continuidade no marketing digital do meu negócio. Olha aqui, só aqui já coloquei 8. Isso tudo eu captei de clientes que eu já atendi, e eu também entrei no Facebook e fiquei pesquisando lá dentro dos grupos lá de empreendedoras para eu ver o que elas estavam falando. Só aí, aqui eu já passei 8 para vocês. Por que são 10? E você vai multiplicar por 3. Você vai multiplicar. Você vai pegar esse conteúdo e dividir em 3 temas do que você pode falar. Qualquer dúvida que você tiver com tema, gente, só jogar no Google. Se jogar no Google, lá vai aparecer 50 trilhões de temas. Aí você vai pegar esse tema e vai adequar a sua linguagem, a forma com que você fala, beleza? Porque no final das contas, quando você pegar 10 e cada 10 você ter 3 temas, olha o que você conseguiu no final. Você conseguiu 30 ideias de conteúdo. Quer dizer o quê? Que você já tem ideia para 1 mês de conteúdo na sua rede social. 1 mês. É ou não é o pulo do gato esse negócio? Fala comigo. Você conseguir aí traçar 10, multiplicar por 3. Eu já falei que o meu já passou. O meu já tem uns 40 problemas ali. Se eu pegar esses 40 e ter 3 temas para cada um, 3 temas para cada um, são 120 dias de conteúdo.
120 dias. Olha para vocês verem. Que eu já tenho aí, beleza? De conteúdo traçado. Então, o pulo do gato tá aí. Joia? Vocês fazerem isso. Bom, deixa eu ver aqui. Falei para vocês as 3 coisas aqui. Ah, gente, a aula anterior tá gravada no IGTV, tá aqui no perfil, tá lá no IGTV, só se vocês irem lá que vocês vão conseguir ver ela. Beleza? Eu quero saber se vocês têm perguntas aqui para falar comigo. Ó, a Sabrina perguntou assim, para cada problema você traz 3 soluções. Isso. Para cada problema, você traz 3 soluções para ela. Não precisa só abordar a solução, não. Você pode ser também, você pode ir pela emoção ali que ela está sofrendo. Você pode mostrar para ela que existe esse problema e que você entende desse problema que ela tem. Você pode escorrer sobre esse problema também ali. E ainda não dá a solução nesse post. Você pode dar a solução em outro post para ela ali. Qual que é a solução para esse problema, por exemplo? Que você tem. Você falou do problema, tocou no coração dela. Isso acontece muito em conteúdo que eu publico, por exemplo, que é conteúdo que é mais alfinetada. Eu dei uma alfinetada ali, eu estou apontando um problema, mas eu ainda não dei a solução para aquele problema. Eu posso falar dessa solução em outro post, por exemplo, mas eu já apontei, eu dei uma cutucada ali no problema e ela já conseguiu entender que eu sei. Quando a concorrência é grande. Quando a concorrência é grande, o passo, Sabrina, para isso é identificar mesmo esses problemas e criar conteúdos com uma linguagem que é só de vocês. Falar desses problemas e dessas soluções diferente do que a concorrência faz. Depois você vai pegar esses conteúdos, é a técnica da aula anterior. Você vai pegar esses conteúdos e vai anunciar para mais pessoas que essas pessoas que você quer atrair, e você vai conseguir tirar o foco da concorrência dessa maneira. Porque você está produzindo um conteúdo que está focado no problema. A maioria das empresas, dos negócios, não fazem isso, gente. Não fazem isso que eu estou falando para vocês. Isso é muito comum com quem atua no marketing digital. Atua, que eu quero dizer, eu atuo, eu sou uma profissional de marketing digital. Então, eu sei que eu pego esse conteúdo, eu vou lá e eu toco no problema da pessoa no meu conteúdo e depois eu dou a solução desse problema, ou no mesmo post ou em outro post. Só que até na minha área, eu vou muitas vezes em concorrentes meu para ver o que está acontecendo, eles não fazem isso. Eles não fazem isso, eu vou dar exemplo para vocês. Quantas lojas de roupa, por exemplo, eu dei o exemplo da loja de roupa. Quantas lojas de roupa que vocês conhecem, que vocês entram no perfil e ela ajuda a pessoa a resolver algum problema? Quantas? Por exemplo, eu dei o exemplo do problema da mãe que ela tem com o filho dela ali. Ô, gente, se a live cair é porque eu tô fazendo aquele teste, tá? Pra ver quanto tempo que eu consigo ficar aqui. Eu tô dando aquele exemplo, eu dei aquele exemplo da mãe que ela fica gastando muito dinheiro com peça de roupa porque a criança cresce muito rápido. Quantos perfis de Instagram, eu vou falar de Instagram, quantos perfis que vocês entram no Instagram que ajudam vocês com isso? Me responde aqui. Eu não sei. Que criou pelo menos um conteúdo falando. Como economizar no guarda-roupa do seu filho? É genérico, mas estou dando genérico aqui. Eu não sei. Então, o que eu estou passando para vocês aqui agora é uma coisa que está muito dentro do marketing digital. Pouquíssimas pessoas estão usando, empresas estão usando, e as que estão usando estão se destacando. Por que isso é uma lógica? Lógica. Quando você vai seguir um perfil no Instagram, o que mais te atrai nesse perfil? São perfis que ficam publicando ali ofertas e promoção, looks de peças de roupas, por exemplo, estou dando um exemplo de peça de roupa. Perfil que fica publicando o tempo todo sobre o produto dele, promoção, oferta, blá, que seja, ou perfil que é interessante com você, que conversa com você por meio desse conteúdo. Qual que você quer seguir? Você vai reconectar, reconectou. A Sabrina perguntou aqui. Conteúdo exclusivo e soluções personalizadas de acordo com a persona. Parabéns. Pegou tudo aí agora. Exatamente. De acordo com a persona e com aquilo que você vende. Por isso que na planilha, na persona tem. Nessa planilha que eu falei da persona, ela tem problema e solução. Você não pode só ficar falando do problema. Você tem que falar também da solução. Tá? E essa solução, gente, não é falar compre isso, compre comigo, compre esse negócio que vai resolver seu problema. É mostrar para essa pessoa
por meio do conteúdo que você está produzindo, que existe uma solução para o problema dela. Que você entende que tem essa solução, automaticamente, na hora que ela for procurar a solução para o problema dela, ela vai lembrar de você, tá? Agora, o ideal é que você se conecte com ela, conseguindo publicar os conteúdos que vai ajudá-la de alguma maneira, tá? Vai ajudá-la de alguma maneira. Não é simplesmente porque a loja vende roupa infantil para criança de 6 a 14 anos, então ela vai ficar só publicando a respeito disso. Ela pode atrair essa mãe com esse tipo de conteúdo que eu falei agora. Como economizar no guarda-roupa da sua filha de 6 anos. É bem específico, olha para vocês verem. Você tem uma filha de 6 anos e está gastando muito comprando roupa para ela, leia a legenda e veja como economizar nisso. Uma ideia, por exemplo, de conteúdo. Outra ideia que pode ser legal de conteúdo. Ali, não precisa ser específico de peça de roupa. Ela pode ter outro problema com o filho dela. Eu não sei falar porque eu não sou mãe, mas eu vou citar, por exemplo, uma ideia aqui. Vamos supor que ela tem uma filha que não aceita não, por exemplo. A filha não aceita não. Ela pode colocar lá 3 técnicas para você contornar o não que a sua filha dá em você. Tipo isso. Por exemplo, a mãe vai falar assim, meu Deus, eu tenho uma filha, e essa filha, toda hora que eu falo não pra ela não me escuta. Tô precisando resolver isso aqui. Ela pega e lê o seu post, que foi muito interessante ali, e olha que é loja de roupa. Mas foi um post muito interessante. Aí ela pega e acha o seu perfil interessante e começa a te seguir. No meio daquilo ali que você está fazendo, um momento ou outro ali do conteúdo que você está postando, você vai publicar uma oferta de uma roupa que é super cabível para a filhinha de 6 anos dela. Ela vai olhar, se estiver dentro do valor que ela pode pagar, porque é lógico que a precificação do seu produto que você vende faz muita diferença, você não vai vender uma coisa que a pessoa não pode pagar, ela vai comprar de você, tá? Porque ela criou uma conexão. Isso é muito natural de acontecer, essa criação de conexão. Porque o que a pessoa pensa? Essa loja, essa empreendedora, essa empresa, ela me entende. Eu quero comprar dela sim, foi legal. Eu prefiro comprar, a gente prefere comprar das pessoas que a gente se conecta com elas, que a gente acha que ela é mais da gente, sabe? Que tem mais a ver com a gente gosta de fazer isso. Eu, por exemplo, eu não entro tem loja que não tem nada a ver comigo. Se eu entrar, por exemplo, nessas lojas chiques aí, não sei o nome das lojas. Eu nem sei o nome das lojas, mas vamos supor. Não sei. Não sei, tem o nome dessas lojas chiques aí no Pátio Savassi, por exemplo. Que tem roupas que não são roupas que combinam comigo. Por exemplo, adoro usar, vou dar um exemplo para vocês, eu gosto de usar preto, gosto de usar coturno, eu uso muito tênis, All Star, eu não uso muito, por exemplo, Carmen Stephens, tem aquelas sandálias de salto, eu não uso. Então, por exemplo, eu não me conecto com elas. Agora, os perfis que tem, as lojas que vendem bota coturno, eu me conecto com essas lojas. Agora, eu não sigo perfis que vendem bota coturno, que só fica o tempo todo publicando promoção da bota ou falando que lançou a bota. Eu sigo perfis que vão me dar dicas de look para usar com a bota coturno. Olha aí. Mas na hora que eu vou comprar uma bota, que eu falo, cara, eu quero comprar uma bota coturno. Ou, cara, nossa, que linda essa bota que apareceu passando aqui no meu feed. Eu lembro dessa marca. E eu vou nela. Tanto que tem marcas de bota coturno que eu tenho, eu sigo e eu procuro nela antes de comprar. Isso acontece com tênis também, por exemplo. O tênis eu gosto de All Star. Eu gosto de All Star. Então, lojas que vendem All Star, eu prefiro ir nessas lojas que eu conheço para eu comprar esses produtos com elas. Muitas vezes, eu já encomendei tênis All Star em perfis que tinham looks para você usar com o All Star. Eu já comprei. Tá? Em vez de na Centauro, por exemplo. Então, o lance... Não, minha boca tá seca. O lance dos pequenos negócios é a conexão que você vai criar. Tá? Porque a gente tá falando aqui empreendedorismo... Minha boca tá seca mesmo. Empreendedorismo, empresas menores, MEI, micro, pequena, a maioria das pessoas com quem eu converso aqui, né, com quem eu dou as aulas, eu faço tudo que a gente está fazendo aqui, são nesse perfil de empresa, MEI, micro, média, nem média, pode chegar a média, mas a maioria é MEI, micro e pequena. Pequeno negócio, pequena empresa, a maioria é empreendedor mesmo.
Quando o seu caso é pequeno, pequenos negócios, você precisa se conectar profundamente com a pessoa do outro lado para você conseguir vender. Porque se você não fizer essa conexão, é o que eu falei. Eu prefiro comprar do pequeno, da pessoa que me ensina a usar os looks com o tênis All Star, do que eu ficar entrando lá na Centauro e comprar o tênis lá na Centauro, por exemplo. Eu acho mais legal. Eu só vou comprar na Centauro se o preço estiver muito diferente dessa loja que me ensinou a usar os looks com o tênis All Star. Porque se não tiver, eu vou preferir comprar nessa loja do que ir lá na Centauro, por exemplo. A maioria das pessoas tem esse tipo de conexão, sim, tá? Por isso que tem tanta marca que tem seguidores e fãs fiéis dessa marca, porque essa marca, de alguma maneira, ela conseguiu tocar a pessoa do outro lado, ela acabou virando fã, tá? Isso também tem muito a ver com brand. A gente vai ter eu vou fazer uma live com uma especialista em brand, ela vai falar isso para vocês também, como criar essa marca mais incrível, mais que conecta mais. Mas um dos passos disso é conteúdo mesmo relevante, tá? Para você conseguir atrair. Então, quando você é pequeno, você não pode pensar como uma loja grande, gente. Não é a mesma coisa que você entrar numa Dafit da vida. A Dafit produz conteúdo, tá? Relevante. Conteúdo que ajuda, que inspira. A Dafit faz isso. Ela não fica só produzindo propaganda de loja, propaganda de produto dela. Ela não fica só fazendo isso. Ela faz isso, mas você não pode se comparar com o que essas lojas fazem, tá? Quem é pequeno não pode fazer isso. Você tem que tocar o público do outro lado por meio da emoção. Por meio da emoção. Quando você ajuda, você toca. Quando você mostra que você entende, você toca. Quando você abre esse diálogo, faz live com essas pessoas, abre caixinha de pergunta no Stories, por exemplo, mostra seu bastidor do seu dia a dia. Gente, isso é uma puta de uma oportunidade. Como que, por exemplo, uma Centauro vai fazer isso? Sabe o que eles fazem para criar essa conexão com a pessoa do outro lado? Eles pegam pessoas famosas para fazer isso, influenciadores, por exemplo. Gisele Bündchen, o Whindersson Nunes, e coloca eles como garota propaganda da marca. O que eles fazem? Vão lá no stories deles e começam a divulgar aquela marca. Marketing de influência é isso. Mas as lojas grandes, elas vão pegar essas pessoas que são notórias, mas que são humanos. No digital, é pessoa para pessoa. Então ela pega essa pessoa, esse influenciador, essa pessoa notória, artista que seja, uma pessoa que seja influente, e coloca para fazer propaganda da loja dela, do produto dela, coloca a Gisele Bündchen desfilando com uma saia da coleção nova da C&A, sabe? Falando do textura da saia. Coloca o Whindersson Nunes dando o exemplo de como que ficou o vídeo que ele acabou de gravar no telefone da Samsung. Por quê? Porque se a Samsung for tentar fazer isso, ela não consegue, ela é uma marca grande. Você não vai precisar pagar um influenciador para fazer isso. Uma atriz, um Whindersson Nunes da vida, que seja. Você não vai precisar fazer isso, gente. Você pode colocar uma pessoa do seu próprio empreendimento para fazer ou você, ou essa sobrinha. Eu tenho um cliente que usa a sobrinha dele, que é a sobrinha dele que faz os stories da loja, para vocês terem uma ideia. Não é nem os proprietários que fazem isso. A sobrinha vai lá e fala, mostra o produto. Isso é uma puta oportunidade para quem é pequeno. Porque o grande não consegue, ele precisa pagar, muitas vezes é muita grana que ele tem que pagar para uma pessoa ir lá e fazer a propaganda de um determinado produto que está em campanha. Mas a regra no digital, a regra é o mesmo, a conexão é de humano para humano. E na hora que você faz aquilo, olha para você ver, quando o Whindersson Nunes pega um telefone, estou dando um exemplo aqui, esse cabelo, Jesus. Quando o Whindersson Nunes pega o telefone da Samsung, para fazer uma live mostrando como que o vídeo ficou bom nessa câmera, ele está tocando no problema das pessoas que gravam vídeos e fica ruim. A Samsung está fazendo a mesma coisa que estou ensinando para vocês aqui. Problema, solução. Só que ela está fazendo por meio de conteúdo, usando o Whindersson Nunes para fazer isso. Olha para vocês verem. O checkmate está aí. Essa tocar no problema. Por que eu vou comprar um Samsung para mim? Porque o telefone que eu tenho, o iPhone, sei lá se é o iPhone faz vídeos ruins, eu preciso melhorar, porque eu tenho que fazer vídeos para divulgar o que eu vendo, os meus produtos, meus serviços, eu preciso fazer, e não tá legal. Então eu tenho que trocar de telefone. Aí o Whindersson vai lá e mostra como que ficou maravilhoso o vídeo feito com o Android, que é o Samsung, por exemplo. Aí a pessoa, o cara que tá lá vai fazer o quê? Vai comprar o Samsung, vai trocar, como várias pessoas fizeram. Várias pessoas trocaram o iPhone pelo Samsung porque os vídeos no Samsung eles falam que é melhor.
É assim que vocês têm que fazer. Qual que é o problema que seu cliente tem e qual que é a solução para esse problema? Você vai fazer isso por meio de conteúdo, sem precisar contratar gente cara para fazer. Então, não se compare na publicação o tempo inteiro ali de produto no feed, igual as empresas grandes fazem, porque elas têm outras estratégias por trás, principalmente essa de influenciador, tá? Use o que eu tô falando para vocês. Pegue o problema, toque nesse problema e mostre a solução para esse cliente nos formatos variados de conteúdo que tem, tá? IGTV, live, enfim, o que você se sentir mais confortável, mas seja mais constante nisso. E eu tenho certeza que vocês vão se conectar com essas pessoas. A minha conta, eu publiquei um stories hoje mostrando os últimos 7 dias. Tem 30 e poucos dias que eu estou publicando conteúdo constante na minha conta. 30 e poucos dias só, tá? De 7 dias para cá, eu publiquei, tá no stories a prova. O meu alcance de pessoas, de público, no que eu tô publicando só conteúdo de marketing digital, tá, gente? E algumas coisas sobre mim para as pessoas me conhecerem. O meu alcance aumentou mais de 100%. No orgânico, eu não fiz anúncio ainda. Tá no Stories, se vocês forem olhar, vocês vão ver isso. Só com conteúdo. Então, vai nessa tática. Certo? Mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês ou não? Deixa eu ver aqui, gente. Olha, gente, já passou de 1 hora. O Instagram está deixando fazer live de mais de 1 hora. E não caiu o telefone da minha mãe. Deu tudo certo, gente? Alguma dúvida? Vocês gostaram? Senão eu vou agradecer para vocês. Ah, Sabrina, Lilis Blank. Não gosto. Você me conhece, né, Sá? Não gosto da Lilis Blank. Gente, obrigada por vocês estarem comigo aqui agora. Agora, né? Quem tá aqui, gente, muito feliz com isso, com vocês aqui comigo, muito feliz mesmo. Vou ver se eu consigo salvar isso aqui para vocês, para deixar disponível. Não sei se eu vou conseguir. Depende, né, do Instagram, telefone alheio que eu estou aqui. Voltou. Gente, tá dando certo mesmo, mais de 1 hora. Nem vou abrir ali as perguntas no WhatsApp, porque a gente já conseguiu responder tudo aqui, graças a Deus. O Instagram está sendo legal conosco. E vou disponibilizar o e-book com o passo a passo dessa persona lá, planilhinha, bonitinho lá, mostrando para vocês. Vou disponibilizar lá no grupo, tá? Então, beijo, boa noite, muito obrigada. Até semana que vem com mais um aulão. Tipo esse aqui. Vamos ver se meu telefone funciona. Se vai acontecer mais algum problema. Mas se acontecer, eu vou estar aqui do mesmo jeito. Ok? Beijo pra vocês. Boa noite. Agora achar um encerrar aqui, gente. O telefone é meu.